alegórica também, mas nós vamos ver aqui para não sair do texto, né? Você vai ver aqui no versículo 3, né? O versículo 3, você vai ver aqui que o inimigo fala assim, ó, o tentador aproximou-se então dele e disse, se tu és o filho de Deus, né? Ele sabe que Jesus era filho de Deus, porque quando João Batista batizou Jesus, veio o Espírito Santo em forma de pomba e falou, este é meu filho amado em quem eu muito me agrado. Então Deus, ele já sabia. Então, por que o inimigo pediu para que, né, de Deus, manda que estas pedras se tornem pães? Por que o inimigo falou para ser pedra? Poderia ser um elefante, poderia ser o que fosse, mas ele falou para ser pedra. Por que pedra? Porque quando você vai ler em Deuteronômios aqui 8, nós vamos lá para os irmãos entender. Porque senão os irmãos não entendem porque o inimigo citou a Bíblia. Né? Deuteronômios 8, fala assim, né? Deus disciplina seus filhos. Jesus era filho de Deus, sim ou não? Então foi aí que o inimigo tentou, né? Portanto, tendes cuidado. Se você está sendo, né, disciplinada porque é filho, né? Portanto, tendes cuidado e obedecede todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis em três e possuais a terra que Yahvé, sob juramento, prometeu aos vossos antepassados. Deuteronômio 8. Trazei sempre viva a tua memória, e maneira como o Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo. E aqui que vai estar com o inimigo. Foi uma briga muito grande espiritual. Se Jesus não conhecesse a Bíblia, ele poderia cair, né? Mas ele era espírito, então ele estava no espírito. Temos que estar no Espírito Santo de Deus para vencer as batalhas espirituais, senão nós caímos. O caminho no deserto, durante esses 40 anos, para nos tornar humildes. Então, Deus levou Jesus para o deserto para se tornar humilde. Imagina se ele transformar aquela pedra em pão, aí como que seria? Ele não estava dependendo de Deus, não seria humildade, e ele era o próprio Deus, poderia, Testemunho de Jeová fala que ele não é Deus, né? É uma seita também, né? E provar-te a fim de que exteriorizaste, ou seja, limpar tudo, né? Todas as intenções do teu coração. Jesus, como homem, ele foi tentado também, né? Ele tinha duas naturezas, espiritual e a carnal também. Se estavas decidido a obedecer. Então, ali, se ele desobedecesse a ordem de Deus, por que aqui ele não poderia transformar aquela pedra em pão? Porque senão ele estava quebrando uma ordem de Deus, e foi isso que o inimigo fez. O inimigo citou a Bíblia, tem muita gente citando a Bíblia. Então, vamos lá, meus irmãos, aos seus mandamentos, ou não. Agora, no versículo 3 aqui de Deuteronômio 8, é onde que está o inimigo né? Desde o 2 até o 3, o inimigo lançou essa arma, né, poderosa, que era a palavra de Deus distorcida. Muitas igrejas estão distorcendo a palavra de Deus. Se você não tiver discernimento espiritual, você não sabe. Ó, e ele te humilhou. Então, Jesus foi humilhado, por isso que ele estava no deserto, e fez com que sentisse fome, né? Jesus foi para os 40 dias e 40 noites, representando os 40 anos de Israel, quando saiu do Egito, né? Eu não sei quanto tempo você está no deserto, mas tenha fé em Deus que ele vai trazer o alimento para você. Veja só o que Deus está falando comigo e com você, meus irmãos. E te alimentou com o maná. Então, quem que alimenta? Jesus não poderia transformar aquela pedra em pão, porque senão ele estava vindo contra Deus, e nós estávamos, todo mundo já estava condenado também. Oh, glória, aleluia, grande é o nome do Senhor, Jeová Jireh. Oh, aleluia, que nem tu, nem teus pais o conheceis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão. Olha só aqui, foi esse versículo que o inimigo usou, mas usou, por exemplo, só a metade dele, né? Para quê? Para Jesus cair, mas Jesus conhecia. Então ele citou a Bíblia, o inimigo cita a Bíblia, muitas igrejas citam a Bíblia, né? Muitas denominações seita, né?
mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então aqui o Senhor, essa parte aqui, no versículo 3, aqui de Deuteronômio, foi o que o diabo tentou Jesus para transformar aquela pedra em pão. Aí Jesus falou, ele usou só meio termo da palavra, então tem gente que não leu o contexto, né? Então acontece o que com isso daqui, né? Aí Jesus disse, mas não só de pão viverá o homem, mas sim da toda a palavra. Então Jesus completou o versículo aqui e Jesus venceu essa primeira batalha espiritual. Então o inimigo, ele usou o quê? O inimigo usou meia palavra aqui da palavra de Deus, ele usou a parte da Bíblia, mas distorcida, só meio texto, né? Aqui o